Olá, alunos, tudo bem? Vamos hoje aqui trabalhar com vocês, tá? Alguns conteúdos que vocês já estudaram quando eram mais jovens ou estavam também assim no começo do nosso ano letivo, né? Então vamos lá, primeiramente vou falar sobre divisores e falar também sobre números primos, né? Então vamos falar um pouquinho o que são números primos. Números primos são aqueles números que têm apenas dois divisores. O número 1 e ele mesmo, tá? No caso aqui, para vocês que são do sexto ano, nós vamos trabalhar somente com números naturais. Então, relembrando, números naturais são números que eles iniciam do zero, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até infinito, tá? Então, nós não vamos trabalhar com números que são dízimas periódicas ou números negativos, que é o tema do próximo ano, tá? Então, é o seguinte, os números naturais que nós vamos trabalhar são esses que acabamos de mencionar. E aí nós vamos ficar assim, a regra da divisibilidade. Nós vamos também abordar nas próximas aulas. Mas resumindo, então vamos lá, número primo, né? Conceito geral, tem apenas dois divisores. O número 1 e ele mesmo, ou seja, tem dois divisores. E aí nós vamos usar aqui como exemplo. O número 2 ele é primo. Por quê? Ele divide por 1 e por 2, ou seja, ele mesmo. O número 3 também é primo, porque divide por 1 e por ele mesmo. Podemos citar também o número 5, o número 7, o número 11, o número 13, exemplo 29, o 43, 47, entre outros, tá? Então, a regra geral, quando fala esse número primo, é aquele número que tem apenas dois divisores. Lembrando que estamos trabalhando somente com números naturais. Aí vem aquela pergunta, professor, o número 1, ele não é primo? Não, o número 1 ele não é primo. O número naturais ele não é primo. Por quê? Tem que ter dois divisores. O número 1 tem apenas um divisor, que é o próprio 1. Tem que ter dois divisores. O único par que é primo é o 2. O único par que é primo é o 2. Aí aquela pergunta, mas por que o 4 também é primo? O 4 não é primo porque ele tem mais de dois divisores. O 1, número 2, número 4. Então, a diferença de números primos para números compostos, o número primo tem dois divisores. Os números compostos tem mais de dois divisores. Tá? Essa que é a regra quando se fala em números primos. E aqui, gente, por exemplo, na apostila, temos aqui algumas situações que são bem pertinentes. Né? Então, por exemplo, aqui dizendo assim, divisor de um número natural, só aqueles números que cabem exatamente um número de vezes dado. No caso, por exemplo, quais são os divisores de 9? 1, o 3 e o 9. Então, eu posso dizer que esses aí são os divisores, ele é chamado de número composto. Tá? Quais são os divisores de 10? Por exemplo, 1, 2, 5 e 10. Então, tem 4 divisores, são chamados de números compostos. Essa é a diferença. Tá? E existe uma situação que é bem importante, quando se fala assim também, que os números são primos entre si. Então quer dizer que pode ocorrer de números ser primos entre si? Sim. Então vamos lá. Ó. Os números primos e não primos, os números naturais que possuem exatamente dois divisores diferentes, né? O 1 e ele próprio, chamado de primos, e o que tem mais dois divisores, chamado de compostos ou não primos. E aí, gente, ó, a parte que é bem importante aqui pra gente, o que são números primos entre si, no caso. Então vamos pegar aqui como exemplo. Ó. Tem o 8 e o 9 que não são primos. Né? Eles não são primos. Quais são os divisores de 8? Então temos o número 1, 2, o 4 e o 8. Quais são os divisores de 9?
No caso, tem 1, 3 e o 9. No entanto, observe que o número 1 é o único divisor presente tanto nos divisores de 8 quanto de 9. Por isso, mesmo eles não sendo primos, eles não são primos, né? Mas tem um detalhe importante que eles podem ser chamados de primo entre si. Ô Guedes, calma, mas por que primo entre si? Né? Se vocês analisarem os números que são múltiplos, são divisores de 8 e divisores de 9, temos aqui o número 1 aqui e o número 1 aqui. Se ele tem, no caso, esses números que são iguais para ambos, eles são chamados de primos entre si. Resumindo, então, de uma maneira bem mais simples. Os números primos são aqueles que têm dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Os números compostos são aqueles que têm mais de dois divisores. Tá? E o que são primos entre si? Dentre os divisores, no caso dos números, os números que têm uma semelhança, que se repetem, nesse caso, divisores de 8, divisores de 9, tem o número 1, que são para ambos. Nós podemos dizer que eles são primos entre si. Tá? Então, ou seja, mesmo os números não sendo primos, eles não são primos, nem o 8, nem o 9, mas os divisores, no caso deles, são o número 1, que isso é em comum para os dois, então é chamado de primo entre si. Essa que é a regra, tá? Então, vamos lá, continuando aí, vamos para a próxima página. Então, vamos aqui fazer aqui um exercício, tá? Para a gente treinar aqui algumas coisinhas, tá? Então, a número 1 faz o seguinte aqui para a gente, Escreva os divisores, né? No caso, ou fatores, números abaixo, contorne os divisores que não são primos. Deixa eu tirar aqui o meu rosto para ficar mais fácil de chegarem aí. Por exemplo, gente, quais são os divisores de 30? Né? O divisor de 30 aí, nós podemos colocar da seguinte forma aqui. Então, vamos lá. Então, vamos construir aqui, no caso, esse conceito, tá? Os divisores de 30, vamos digitar aqui, são seguintes. Vai ser o número 1, o número 2, o número 3, o número 5, o número 6, o número 10, o número 15 e o número 30. Então, esses são os divisores do número 30. Quer dizer que o resto da divisão vai ser zero. Se vocês fossem aqui dizer quais são os primos que eu circular, é o 2, o 3 e o 5. Tá? Quem são os divisores de 15 agora, nesse caso? Nesse caso aí seria o número 1, o número 3, o número 5 e o número 15. Ressaltando que os números primos de divisores seriam, no caso, o 3 e o 5. Na letra C, quem são os divisores de 10 agora, nesse caso? Nós temos o número 1, o número 2, o número 5 e o número 10. Então, quem seriam os números primos a serem circulados aí? O número 2 e o número 5. Quais são agora os divisores de 16? Então, temos que olhar na tabuada, que são os divisores, né? Nós temos o número 1, o 2, o número 4, o número 8 e o número 16. E aí, quais são os divisores agora do número 25? Nesse caso, seria o número 1, o número 5 e o número 25. Então, já complementamos, já fizemos aqui todos os divisores da letra A e letra E.
Então, para circular quem são os números primos de cada divisor, lembrando, meus primos no item A seria o 2, o 3 e o 5, no item B seria o 3 e o 5, na letra C seria o 2 e o 5, na letra D, o número 2 somente, na letra E seria o número 5 somente. Lembrando que meus primos têm apenas 2 divisores. Continuando aqui, quem são os divisores de 3? Neste caso, seria o número 1 e o número 3. Os divisores do número 2, quem seriam no caso aqui? Seria o número 1 e o número 2. Os divisores de 1, lembrando, trabalham com números naturais. Nesse caso aqui seria somente o número 1. Os divisores de 6. Nesse caso aqui seriam o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6. Os divisores de 33. Então, no caso aí seriam o número 1, o número 3, o número 11 e o próprio 33. Então, se vocês fossem circular, quais são os números primos da letra F até a J? A letra F, no caso, seria o 3. Da letra G seria o 2. Da letra H não temos nada a circular, porque o número 1 ele não é primo, porque ele não tem 2 divisores, números naturais. Divisores de 6, quem seria primo? O número 2 e o 3. Na letra J, no caso, seria o número 3 e o número 11. Tá? Então, para sintetizar o que nós falamos aqui na aula, quando se fala em número primo, tem apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. O número 2 é o único que é par e é primo. Tá? Números compostos são aqueles que têm mais de 2 divisores. Primos entre si é quando tem divisores de números iguais, né? No caso, por exemplo, nós vimos lá, se nós pegarmos aqui, por exemplo, entre os divisores de 16 e 25, eles são primos entre si, porque eu tenho o número 1, os 2, ou seja, o 1 é divisor de 1, do 16 e do 25 simultaneamente. São primos entre si. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.